Oi, boa Oi, tudo noite. bem? Tudo Boa bem, e você? noite. Tô bem, graças a Deus. E você? Ai, que bom. Então, ótimo. Melhor agora. Achei que eu ia ficar sozinha aqui. Meu celular tá descarregando. Eu fiquei com um pouco de vergonha, mas eu tenho muitas dúvidas e Capaz. admiro muito seu trabalho, então não posso perder essa Não, vamos lá. oportunidade. É verdade. Me conta um pouquinho, Lu, da onde que você é? Como que é teu nome? Como que as pessoas podem te achar depois no Instagram? Me conta um pouquinho da tua história também. Como que tu veio parar no mundo dos cílios? Só para te conhecer melhor. Meu nome é Luciele, eu tenho 24 anos, eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Fiz o curso de Lashes em setembro ou outubro do ano passado. Tava tentando me colocar no mercado de alguma forma, procurando alguma coisa diferente, porque eu sou formada em outra coisa totalmente diferente. Eu Uhum. fiz técnico e tecnólogo em radiologia, mas não, Nossa. mas não consegui entrar no mercado. Aí eu tava atrás de alguma coisa e eu sempre gostei desse lado relacionado à beleza, maquiagem, cabelo, unha, sempre gostei. E Sim. eu tava querendo fazer tudo. Aí eu finalmente escolhi uma coisa que era cílios, né? Aí eu comecei ano passado e tô aí. Agora eu tô mais ativa. Aliás, estava, né? Porque agora fechou tudo de novo. Aí tá Hum. complicado, né? Aqui tá bem feia a situação aqui onde eu moro. Você é Mas da onde, enfim, Lu? eu sou de São Bernardo, São Paulo. Ah, de São Paulo. Como é que eu posso te ajudar hoje? Vamos ao que. Então, essa semana eu te mandei mensagem tirando uma dúvida sobre a, a umidade. Hum. Eu estava com muita dificuldade sobre isso, aí você me explicou direitinho, eu assisti o IGTV Ah, tá, e tá, eu lembro. Uhum. então, eu gostei muito. Só que eu tinha outra dúvida e eu não Uhum. soube como te perguntar, porque eu não sei a maneira certa de falar sobre isso. Aí eu tô aqui com o celular da minha mãe com uma foto sua e eu vou te mostrar Tá. qual é a minha dúvida, Uhum. porque eu não sei como me expressar nisso. Ó, essa foto aqui, ó, Tá. essa Uhum. aqui. Eu achei perfeito esses cílios e eu queria saber o que que a gente tem que fazer para ficar com esse aspecto, tipo, de todos os pelinhos bem certinho, sabe? Bem arredondadinho, para Uhum. dar esse aspecto que tá desse jeito mesmo, Tá. quando a gente termina, sabe? Sim. Você já trabalha com volume russo? Sim, Já faz volume? Tá. faço. É... Bom, tu começou faz pouco tempo, né? Tu começou em setembro Sim, do ano passado. sim, Eu não cheguei a avaliar o teu trabalho, assim, para te dizer certinho, né? Olha, você melhora nisso, melhora naquilo, mas eu vou te sim. dar mais ou menos um panorama geral, assim, de quais são os parâmetros que são importantes para a gente criar um volume que fique o mais perfeito e alinhado possível, tá? Sim, Então, primeira coisa e extremamente importante é a questão dos fãs, né? Quanto mais perfeito for o teu fã, mais perfeito vai ficar o teu trabalho. Eu falo sempre isso porque é a maior verdade. Eu não sei, você costuma construir os teus fãs com qual técnica? É, o chicote, o dedo? com o dedo. Tá. É, o dedo é uma técnica que sim, a gente pode usar, né? Eu sempre até falo bastante sobre isso aqui, que é uma dúvida bem comum, né? É possível de se usar ela tranquilamente, né? Então, em dia a dia, com clientes, é uma técnica que, para quem tem agilidade, é super rápida, né? Só que ela dificilmente vai construir fãs muito perfeitos, né? Aqueles fãs que a gente sabe que as pontinhas estão todas na mesma distância uma da outra, né? Simétrico, perfeitinho, a base. Geralmente a base em fãs que a gente constrói com o chicote são mais longas, né? E mais grossinhas também, às vezes fica meio bagunçadinho. Então, eu acho que muito de você construir um volume mais perfeito tem a ver com a técnica que você usa para abrir os fãs, tá? Se, Entendi. o conselho que eu te daria é tenta aprender essa do chicote, assim, que você vai Sim. conseguir construir fãs mais perfeitos. É, tipo, é uma unânime a opinião
entre as russas, que são a minha maior inspiração, né, dentro do volume russo, todas trabalham com um chicote. É indiscutível, assim, justamente por isso, por causa dessa perfeição que a gente consegue no fan, tanto nas pontinhas para ele ficar simétrico, como a base sempre muito fina, como o corpo também, ele segue aquelas proporções, né? A gente geralmente tenta construir fãs que tenham 1/3 do tamanho total dele de base, e o restante, né, é o corpo ali principal e as pontas no topo. Então, são proporções, assim, que com o dedo a gente não vai conseguir construir tão perfeitamente, tá? Principalmente quando a gente está aprendendo ainda o volume, né? Quando não é algo que é muito automático ainda pra gente, tá? Então, a primeira coisa seriam os fãs, tá? Quanto mais perfeito for o teu fã, mais perfeito vai ficar o teu trabalho. Fãs feios fazem trabalhos feios, né? Vai ficar aquele efeito mais bagunçado, mais desalinhado, o topo mais desalinhado também, tá? Não que seja trabalho feio, né? Só corrigindo o que eu falei, mas mais desalinhado mesmo, né? Outro ponto, é importante trabalhar sempre as camadas dos cílios também. Eu trabalho muito isso. Em clientes, no dia a dia, eu costumo trabalhar sempre com 2 camadas. Um tamanho maior embaixo e um tamanho menor em cima, no topo, tá? Quando a cliente tem muitos fios naturais, ela tem muitas camadas, aí eu costumo trabalhar com mais numerações, né? Por exemplo, 12 embaixo, 11 no meio e 10 em cima. Mas realmente só em regiões onde eu tenho mais densidade de fios, onde eu tenho essas camadas mais separadas, digamos assim, né? A gente tem que ver o quão separadas elas são para a gente colocar esses tamanhos de acordo ali. Então, por exemplo, no dia a dia, com a grande parte das clientes que tem poucos fios, uma quantidade média ali de fios, eu vou trabalhar com 2 tamanhos, né? Um 12 embaixo, 11 em cima, sem muita complicação, tá? Deixa eu ver o que mais. Por que a gente trabalha essas camadas, né? É importante dizer também. Porque imagina que a gente coloca um 12 lá embaixo e eu vou colocar um 12 na camada de cima. Quando ela abrir os olhos, eu sempre vou ter pontinhas mais salientes no topo ali. Ele acaba ficando, elas não vão se encontrar, né? Como se eu colocasse o mesmo tamanhos diferentes, né? O maior embaixo e o menor em cima. Se eu coloco o mesmo tamanho, eu sempre vou ter degraus, eu sempre vou ter fios saindo, né, dessa linha ali que a gente busca. Quando eu uso esses tamanhos diferentes, considerando, por exemplo, uma mesma curvatura, é o que a gente chama de top line, né? Nada mais é do que você usar tamanhos adequados nas camadas adequadas, digamos assim. Então, camadas inferiores, que são as mais próximas ao olho, né? Que é a camada mais inferior, aquela que é a mais difícil de a gente aplicar as extensões, a gente sempre vai colocar tamanhos maiores, né? Porque ele tem que vencer toda aquela distância, né? Lá de baixo até o topo. E as camadas mais do topo, que são as primeiras que a gente enxerga quando está trabalhando, geralmente é aquela que é mais fácil de isolar, tamanhos menores sempre, tá? Outros detalhes que são importantes também, a distância da pele, tá? A gente não pode... Deixa eu só desativar... Bom, deixa por enquanto. A gente precisa cuidar dessa distância que a gente coloca os fãs da pele da cliente, né? De nada adianta a gente trabalhar toda essa numeração, né? Tamanhos maiores, camada inferior, tamanhos menores, camada superior, se a distância da pele da minha cliente está toda desuniforme, né? Tem um fã, eu vou lá e coloco a 2 milímetros, o outro eu coloco meio milímetro, e o outro eu coloco 1 milímetro. Não, isso tem que ser constante. Porque senão, vamos supor que eu coloque a 2 milímetros um fã que é 12 milímetros. Aí ele no final vai ter um tamanho 14. Então é bem importante a gente construir essa linha, tá? Bem constante, né? Como é que a gente faz para ter uma visão desses cílios, né? Para conseguir colocar sempre na mesma distância? Eu preciso ter consciência que, na verdade, eu tenho que enxergar os cílios, eu tenho que enxergar a base dele, né? Eu tenho que enxergar como ele sai da pele da minha cliente. Então, eu tenho que ter visão. E aí, para eu ter essa visão, a minha cliente tem que estar próxima a mim. Não sei se tu trabalha com maca, poltrona. Maca. Maca, tá ótimo. Traz a tua cliente sempre para bem para cima mesmo, quase encostada em você, tá?
que você precisa ter uma total visão ali da base dos cílios dela. Tu só vai conseguir colocar numa distância adequada todos os cílios se você está enxergando o que, que você está fazendo, né? As camadas inferiores, às vezes, é mais difícil de a gente enxergar, porque tem cílios por cima. O nosso olho, a nossa pálpebra ali tem uma leve entradinha para ela é mais curvadinha, né? Então aqueles fios acabam ficando mais para dentro. Então, nesse momento eu sempre trabalho com as camadinhas, né? Eu pego a fitinha, uma fitinha bem fininha e levanto esses cílios e aí eu consigo ter total visão desses cílios inferiores. E a fitinha até me ajuda também na questão para eu ter agilidade para trabalhar essas camadas, né? Que nem eu comentei antes, trabalho com 2 tamanhos. Separo, né? Levanto todos os cílios, separo a camada toda inferior. Tem muitas meninas que têm dúvida com relação a isso também. Ai, quanto que separa? Vai na metade. Deixa metade dos cílios presos para cima e metade solto. Todos aqueles Isso que você... Pode falar. Desculpa. Isso de separar faz no início, no começo, quando vai começar a colocar a extensão, já separa e faz primeiro a camada de baixo. Pode ser, não necessariamente. Eu gosto sempre de fazer, por exemplo, eu trabalho fazendo sempre canto interno primeiro, que para mim é a parte mais difícil, né? Então eu já me livro dele logo de cara. Então terminei o canto interno, eu sempre dou umas puxadinhas assim para melhorar a visibilidade ali. Então, soltei o canto interno, eu já começo a separar camadas, né? Então vamos supor que eu tenha 2 tamanhos aqui no canto interno, 6 e o 7, ou 7 e o 8. Do 9 em diante, eu já pego a fitinha, já levanto, separo toda a camadinha de baixo, porque a partir dali, daquele tamanho 9, mais ou menos, a gente já começa a ter essas camadas mais aparentes, digamos assim. Então, já é até mais fácil de separar elas, né? Então, a partir dali, eu já separo a camadinha e começo a preencher todos esses fios da camada de baixo com um tamanho maior, né? Com o tamanho que eu escrevi no protetor ali. E aí, depois que eu preenchi mais ou menos até a metade do olho, eu solto e vou preenchendo a parte de cima, né? O topo dos cílios com um tamanho menor. Então, acaba se tornando mais fácil, né? Eu vou indo na sequência ali, um por um, cílios por cílios, tá? Isso é também um ponto que influencia bastante para ter um resultado assim. Preencher 100%. Tem que estar 100% preenchido, né? Praticamente ali todos os fios naturais. Só a gente não vai preencher nos fios que são muito pequenininhos, né? Porque eles vão crescer ainda, daí ele cresce, aí fica girando, aí incomoda, aí tira todo o alinhamento ali do nosso trabalho. Então, nesses fios menorzinhos, assim, eu não coloco. E até porque a proporção de fios babies é bem pequena, né? Vai ter ali em torno de 5 a 10% de babies só. Então, a gente pode desprezar eles que não vai afetar no nosso resultado. Mas o restante preenche 100%. Preenche tudo, tá? E aí, quando a gente separa essas camadinhas e preenche todos os de baixo, solta e vai preenchendo os de cima, tu consegue ver exatamente aonde tem fio preenchido ou não. Vai sempre na sequência. Eu trabalho sempre cílio por cílio. Eu vou um aqui e um no outro olho. Um aqui e um no outro olho. Sempre na sequência, sabe? E isso facilita pra gente preencher tudo, pra gente conseguir ver bem as camadas ali também. Quando eu preciso fazer alguma transição também, facilita bastante, tá? Deixa eu ver o que mais. Então, a gente falou sobre o fan. Abertura também, né? Até a gente falou da questão do fan ser perfeitinho. Eu não posso misturar as aberturas de fãs, né? Por exemplo, eu faço um fan super aberto, vou e aplico. Daí eu faço um fan bem fechado, vou e aplico. Aí eu faço um fan médio, vou e aplico. Isso sempre vai criar desalinhamentos no topo, né? Que um fan fechado, ele é muito mais comprido, né, vai mais alto do que um fan que não sei se eu consigo mostrar isso aqui, do que um fan que é aberto, né? O fan aberto, ele sempre vai tender para as laterais, ele vai ficar, logicamente, ele é mais aberto, então as pontinhas dele vão mais para as laterais, em consequência disso, ele é mais baixo. Então, eu não posso ficar misturando essas aberturas diferentes de fãs, tá? Sempre fan fechado, ou tudo médio, ou tudo aberto, por exemplo. Isso também é bem importante, né, para a gente conseguir construir um resultado mais uniforme possível. E vamos ver o que mais.
Aí eu tenho a questão das transições de curvatura também. Se você vai fazer a transição de uma curvatura para outra, você tem que cuidar para não para fazer compensações nos tamanhos ali e não criar degraus, né? Para a gente conseguir o topo sempre bem alinhadinho, além dos tamanhos, caso eu precise fazer uma transição de curvatura, eu vou precisar fazer essa compensação dos tamanhos, né? De uma curvatura para outra, de uma marca para outra, né? Para que não gere esses degraus ali. Não sei se você me entendeu. Entendi. Eu tenho outra dúvida que eu lembrei agora. Eu já vi que várias lashes aconselham que retire a extensão depois de um tempo para colocar tudo de novo. Uhum. E eu gostaria de saber qual é o tempo ideal para que isso seja feito, porque disso eu não sei, realmente não Tá. sei. Sim. Na verdade, não tem um tempo ideal, tá? Quem define isso é a própria profissional. Geralmente se faz o quê? Se acompanha o ciclo de renovação dos cílios, que é ali em média de 60 a 90 dias, tá? Então, geralmente se deixa essas extensões ali por em torno de 2 a 3 meses, mais ou menos. Eu trabalho com uma aplicação e duas manutenções. E aí a gente consegue acompanhar esse ciclo, né, de renovação ali dos cílios, né? Vai dar praticamente 2 meses ali, às vezes um pouquinho mais. No final a gente sempre prolonga ali para, tipo, fiz a segunda manutenção, aí a próxima eu já peço para minha cliente ver depois de um mês, que a gente vai ter que remover tudo, reaplicar tudo, então deixa ela ficar um tempo maior. Vai fechar ali em média de 2 meses e meio a 3 meses, tá? Tem profissionais que fazem manutenção para sempre, né? Vão fazendo manutenção, manutenção. Eu não gosto muito, tá? Eu acho que a manutenção às vezes é muito mais trabalhosa do que uma aplicação. E muitas vezes você vai ter que fazer o mesmo trabalho de uma aplicação nova, cobrando o valor de uma manutenção. Então, depois de um tempo, o nosso adesivo também vai degradando, começa a cair mais rápido. E aí eu acho que não vale muito a pena. E a gente vai perdendo o design também das extensões ali, de como tá o efeito que a gente criou, né? Às vezes o que era um boneca já virou um gatinho, digamos assim, porque de tanta gente ir emendando, emendando, colocando fio ali, a gente perde todo o acabamento. A cliente sempre vai notar que as extensões estão se soltando mais em função da degradação do adesivo. Pode ficar, sim, resíduo de adesivo nos fios, né? A gente sabe que quando a gente faz a remoção mecânica, a gente vai puxando fiozinho por fiozinho, né? No caso de um volume russo. Pode ser que fique, né, um pouquinho ali no fio natural. Então, já nesse fio que ficou um excessinho de adesivo, não vai aderir mais nenhuma extensão em cima, né? Porque tu tá com a área de acoplagem ali impedida, digamos assim, né? Então, isso com o tempo acaba atrapalhando, tá? Tenta manter sempre ali em 2 a 3 meses mesmo, que é o mais saudável e o mais bonito, né, para o resultado se manter. E também para a gente, enfim, ganhar dinheiro também, né? Porque se a gente vai ficar mantendo uma vida inteira de manutenções, chega um momento que não vale mais a pena, né? Vai levar, que nem eu falei, o mesmo trabalho. Vai chegar um momento que você vai fazer o mesmo trabalho de uma aplicação nova numa manutenção e ganhando o valor de uma manutenção. Então não compensa, entende? É É mais por verdade. esses motivos. Entendi. Obrigada. Ah, imagina! Me conta, mas você falou que estava com um monte de dúvida, quero saber. Ai, eu tenho várias, eu tenho tantas, assim, é que eu pesquiso bastante. Ótimo, Mas isso é ótimo. o que tava mais, assim, me deixando nervosa agora esses dias era essa questão da umidade. Ah, Porque eu tava aplicando a extensão nas meninas e elas estavam reclamando que tava caindo muito. Só que aqui onde eu tava atendendo, a umidade chegava a 80%. Aí eu estava achando que era isso, só que é um pouco complicado porque às vezes a sua cliente não entende isso, né? Ela vai achar que você está trabalhando de uma forma ruim, que você não está fazendo direito. A sim, gente sabe o que está acontecendo, mas muitas sim, vezes a cliente não tem esse parâmetro, né? Ela não sim. entende.
dessa forma que a gente tem, não tem esse conhecimento. Tu Aí você sabe que estava me deixando. eu sempre sou bem transparente, assim, até com as minhas clientes. Por exemplo, se tem alguma coisa ali que é meio que fora do meu controle, né? Por exemplo, um dia de chuva. A gente não tem controle sobre a umidade que está externa, né, à nossa sala. Então eu sempre explico para ela, olha, tá chovendo, a umidade está super alta fora da sala, pode ser que isso influencie na tua retenção, né? E eu sempre anoto até na anamnese dela ali, olha, estava chovendo no dia, né? A umidade super alta, por mais que a gente controle ali dentro da sala, externamente a gente não tem esse controle, então é algo que a gente tem que explicar para ela mesmo, né? Em função de que o nosso adesivo depende de condições para polimerizar e para manter uma retenção ali a mais longo prazo possível, né? Então, sempre tenta conversar mesmo com a cliente, explicar, olha, a situação é essa, né? Pode ser que aconteça de você ter uma queda maior, caso você tenha, me avisa, né? E caso aconteça isso, infelizmente, a gente vai ter que repor, né? Principalmente se for ali nos 3 primeiros dias e houver uma queda muito excessiva de cílios, de extensões, a gente vai precisar repor, né? Chamar ela antes ali do prazo e colocar novamente, né? Porque também não é culpa dela, né? Se a nossa umidade, por exemplo, está muito alta dentro da sala, eu não me lembro se você disse que tinha ar-condicionado, eu acho que não, né? Não, não tem. Pois é. Isso atrapalha bastante. Daí eu lembro que eu te comentei para usar um adesivo um pouco mais lento, né? De secagem Sim. lenta. E trocar a tua gota o tempo todo. O O tempo tempo todo todo, tem que né? trocar o tempo todo. Coloca uma gota maior, né? Coloca tipo 2 gotinhas. Faz uma gotona, né? Isso vai fazer com que você consiga ficar um pouquinho mais de tempo ali, né? Se você bota uma gotinha muito pequenininha, em 5 minutos ela já vai estar viscosa. E aí você vai perder tempo nessa troca contínua de gotinhas ali. Então, coloca sempre 2 gotas, por exemplo, faz uma gotona. E aí você vai conseguir usar, por exemplo, se tiver essa umidade, por uns 15, 20 minutos, mais ou menos. E sempre no centro da gota, tá? Não pega nas laterais da gotinha, pega sempre no topo, porque ali é onde o adesivo tá mais fresco, ele não vai. Tu não vai pegar adesivo já polimerizado, né? Enfim, mais viscoso. Então, sempre vai no topo da gotinha. Outro detalhe também que pode te ajudar, se não tem como ter um ar-condicionado, às vezes tem aqueles desumidificadores portáteis, né? Eu não sei muito bem como é que funciona, mas seria uma opção, né? Que você tem uma salinha mesmo para você ou é um ambiente aberto? É É uma uma sala sala. grande. É uma Tem uma sala. salinha tua, Sim. sim? Dá uma pesquisada, então, às vezes você encontra algum desumidificador, se é constante isso, essa questão da umidade muito alta, né? Eu tô pesquisando sobre isso depois que eu Uhum, vi. Eu nem sabia que existia esse aparelho, para falar a verdade. tem. Aí eu pesquisei um pouco sobre no YouTube. Aí eu vi algumas meninas falando. Aí eu dei uma olhada já em preço. E eu acho que eu vou investir nisso para Sim. parar um pouco nessa queda O, excessiva. o ar-condicionado sempre, sempre vai ser a melhor opção, tá? Às vezes, dependendo do valor que é esse desumidificador, compensa mais você investir num ar-condicionado. Paga ali parceladinho, tem empresas que vendem em 12 vezes, né? E porque a diferença que vai dar no pro teu trabalho, a questão de você manter essas variáveis ajustadas é muito maior. É muito mais fácil, né? Você vai se sentir mais tranquila até para trabalhar. A gente, enfim, e até pela questão do conforto, né? Às vezes num dia muito quente, não ter um ar condicionado ali acaba criando assim, a cliente acaba se sentindo agoniada, digamos assim, nossa, tá um calor e demora, e enfim, tudo isso são coisas, né? Se é um ambiente mais fresquinho, mais geladinho, ela tende a chegar, deitar e dormir, digamos assim, né? Às vezes tem até uma mantinha ali, agora a gente não tá podendo usar, né? Mas ela pode trazer a mantinha dela e isso se torna um ambiente muito mais agradável, confortável para ficar um longo período ali fazendo o procedimento. Mas, enfim, tudo é planejamento, né? A gente tem que Sim. se planejar. Por exemplo, eu atendo 20 dias no mês.
2 dias no mês, o que entrar eu vou guardar para comprar o ar-condicionado, né? Eu não vou mexer naquilo ali. E coloca meta, coloca no papel e vai à luta, né? Porque isso é bem importante, sabe? Tem como trabalhar sem? Tem como, mas é bem mais provável que você vai ter dor de cabeça, vai ficar sempre naquela preocupação, ai meu Deus, não tá funcionando. Às vezes é até psicológico, né? O adesivo não tá funcionando ali, a gente achando que é só a questão da umidade, da temperatura, né? Então, sempre vai te dar um conforto maior, com certeza, essa questão do ar-condicionado, né? Eu sei que no início é difícil investir, né? Eu não sei se a sala é tua. Não, eu trabalho num salão. Ah, é salão. Uhum. Isso. Pois é, né? E daí lá. Mas e a dona não se anima assim em colocar um ar lá. Não, ela tá vendo a possibilidade de colocar, mas agora, né? Tá tudo fechado aí agora não adianta também, né? Pois é verdade. Não, mas então tenta, eu acho que tenta focar agora em tentar fazer essas medidas aí digamos assim, para o momento mesmo, né? Trocar sempre a gotinha, pegar. Ah, tem a questão da microgota também. Você já ouviu falar? Não, acho que não. A gente chama, no inglês é microdrop, que é uma micro gotinha que a gente pega no fio. A gente pode trabalhar isso tanto no volume russo como no clássico. Então a gente vai, por exemplo, a gente sempre entra, vou tentar fazer aqui, ó, na gotinha por cima, né? No fio. Sim. Entra e sai por cima, para ficar o menos de excesso possível nesse fio, né? Ou no fan. Quando a gente quer trabalhar com a microgota, e esse processo, né, de entrar e sair sempre muito lento, né, para não pegar excesso. Só que como você tem uma umidade muito alta, a tua polimerização é extremamente acelerada, você tem que pegar um pouquinho mais de adesivo, um excessinho ali, para que ele consiga chegar molhado lá naquele fio natural. Então, como é que você faz? Em vez de entrar por cima, 90 graus, você entra meio que de lado. A gente chama, é como se fosse uma colher, sabe? Você entra com o fã ou o fio pela lateral e vai para cima, vai para o topo. É como se fosse uma colher, a gente chama de spooning. Isso, né? De entrar pela lateral e sair por cima. Só que assim, a lateral do topo, tá? Não a lateral já encostando ali na pedra ou na superfície que ela tiver aderida, tá? Sempre no topo. Outra questão que tu pode fazer também, caso o teu adesivo seja muito líquido e não esteja vindo esse excessinho, entra por essa lateral e sai mais rapidinho, tá? Não sai tão lentamente. Tenta ser um pouquinho mais rapidinho da gota que você vai ver que vai vir um micro excessinho ali. E aí, quando você chegar no fio natural, quando for clássico, você vai depositar ele, mais ou menos, a gente chama de plantio, né? Esse tipo de aplicação. Tipo, você tem que deixar 1 milímetro da pele, tá? Então, você vai colocar 2 milímetros e vai ir deslizando ele até ele chegar onde você quer. E aí, esse adesivo acaba se espalhando ali naquele fio natural. Jamais faça isso aqui, ó, de ficar limpando a extensão no fio natural, tá? Deixa um pouquinho mais longe e vai chegando próximo ali até chegar a 1 milímetro ou meio milímetro, dependendo como você estiver trabalhando. No volume russo, esse é o pro clássico, né? No volume você tem que fazer vibração. Então você vai depositar aquele fã ali no fio natural e vai vibrar, né? Um pouquinho para a direita e para a esquerda, para aquele excessinho ali poder envolver esse fio natural. E aí dessa maneira, muitas vezes tu vai conseguir fazer o wrapping e também tu vai já com o adesivo molhadinho, né? Até falando sobre o wrapping, a gente só consegue fazer ele com adesivo bem molhado, né? Com adesivo mais líquido mesmo, né? Então, se você tem uma umidade muito alta lá no teu ambiente e o teu adesivo tem uma cura muito acelerada, ele já vai chegar praticamente seco ali naquele fio natural, ele jamais vai fazer wrapping, não vai fazer. Muitas vezes, eu, por exemplo, trabalho com um acelerador no chicote. Porque, enfim, a gente já cria uma agilidade, a minha umidade aqui agora tá super baixa, tá em média 30, 40, em dias que está bom, assim tá 40. Então eu preciso de um adesivo de secagem mais rápida. E aí, se eu não uso esse acelerador, eu chego no fio natural e ele faz assim, ó, sabe? Fica deslizando, ele não polimeriza, demora muito. Então, com o acelerador a gente consegue fazer isso. Só que, no teu caso, que tem uma umidade muito alta,
nem vai ser necessário colocar acelerador, né? Caso você queira fazer esse wrap, né? Que é o embrulho ali do fio natural com a extensão. Entendeu? Entendi, entendi. Ah, eu tenho outra dúvida. Sobre a quantidade de fios do volume russo. Uhum. Porque eu vejo cada profissional falando de uma quantidade diferente. Sim, Aí eu fico, meu Deus, porque eu vejo que eu sei que o excesso de peso prejudica o cílio natural. E eu vejo que tem gente que coloca muito, e às vezes as sim. clientes gostam desse aspecto, tipo, muito preto, parecendo um mega volume, só que na verdade é um volume russo. E eu percebo também que, ai, por exemplo, uma profissional que faz um volume russo que fica mais light, assim. As meninas não gostam tanto quanto a profissional que faz aquele que fica bem pretão. E eu me preocupo um pouco com isso, porque eu sei que tem essa questão do peso no fio natural. Uhum. Porque, beleza, pode ficar bem bonito lá, aquele bem pretão, só que a saúde do fio da cliente vai ficar comprometida, não vai? Se colocar muito fio? Sim, com certeza. Assim, o peso na questão do volume russo é bem importante, né? É, na verdade, assim, o que que acontece? Não existem pesquisas, não existe nada provando até que peso que um fio natural suporta, né? A gente não sabe, né? Qual que é a lógica que a gente usa hoje em dia? É a questão do volume, tanto do fio natural como da extensão que a gente vai colocar ali na nossa cliente. Essa relação tem que ser sempre um para um. Da mesma forma que lá no clássico eu vou trabalhar, se a minha cliente tem um fio natural que ele é saudável, ele é um equivalente a um 0,15, a gente vai depositar um fio 0,15 nele. Eu sempre vou aplicar exatamente a espessura que é do fio natural. Então, se a minha cliente tem um fio bem grosso, né, aquele fio bem preto, aí a gente vai trabalhar com um 0,18, um 0,20, no caso. Então, sempre tem que ser proporcional, tá? Partindo do clássico, é sempre essa lógica. Então, fios muito fininhos, por exemplo, aquele fio que é de pessoas, mas vamos supor, de mais de idade, né, que são fios bem ralinhos, bem fininhos. A gente não pode trabalhar com um 0,20, por exemplo, em cima desse fio, porque ele não tem nem base para sustentar essa extensão, por isso que muitas vezes cai muito rápido, né? Pensa que é um fiozinho pequenininho lá, fininho, e eu tô com uma base gigante em cima, né? Ele não vai, num clássico, por exemplo, ele não vai fazer o wrapping que nem no volume, dependendo. Então ele vai cair muito mais rápido. Eu digo isso por experiência própria. Eu já tive clientes que o fio era tão fininho, era uma pluminha, sabe? Era extremamente difícil de isolar. E eu fiz de todas as possibilidades, assim, de colocar 2D, de colocar. Eu lembro que eu fiz o clássico também com 0,15, só que ele era extremamente fininho. Não dura, não dura porque ele não tem base para sustentar essa extensão, né? Mas aí voltando para o caso do volume russo, a lógica é a mesma, a gente tem que considerar a relação um para um. Só que, por exemplo, um fio que é 0,15, ele vai suportar até geralmente ali 4 fios 0,07. Esses 4 fios 0,07 vão ter o mesmo volume que aquele fio 0,15. Existe um cálculo matemático para a gente descobrir isso, tá? Tem algumas controvérsias com relação a esse cálculo, né? Porque as empresas não têm um padrão, né? Cada empresa, cada indústria, cada fábrica de cílios tem um padrão diferente. Às vezes, um 0,7 para uma marca é um 0,5 da outra. Ou um 0,3 de uma marca é o 0,5 de outra. Então, não tem um padrão, né? É difícil a gente fazer um cálculo matemático quando o nosso o que a gente está lidando ali não é preciso, né? Não é exato. Mas é uma dos indicativos, tá? Eu, para volume russo normal, tá? Volume russo tradicional, eu trabalho no máximo até 4Ds, tá? Independente se. Aí eu, óbvio que eu vou avaliar a saúde do fio natural. Se for um fio que é muito fininho, eu vou trabalhar com 3Ds. Ou então eu parto para espessuras mais finas, como é o caso de um 0,5, né? Num fio que eu poderia colocar, por exemplo, no máximo 2Ds do 0,7, porque é um fio muito fininho, muito delicado. Eu posso colocar 4Ds, 5Ds do 0,5,
Isso já vai construir aquele volume que a gente tá buscando, né? Um volume mais, enfim, não um mega volume, mas um volume russo tradicional. Então, sempre tenta avaliar a saúde do fio natural e colocar o correspondente em cima, mediante esses cálculos que a gente costuma ter uma média ali, digamos assim. Para volume russo, com 0,7, no máximo 4 Ds, é o que eu trabalho. Para mega volume, aí eu já trabalho com 5 Ds, 6 Ds, no caso do 0,7, né, só que fazendo fãs bem fechados, né, isso que vai me dar o volume, o mega volume ali, aquela densidade bem acentuada. E preencher 100%, né. Tem clientes que eu faço volume russo, 4 Ds com 0,7, e fica mega volume, porque elas têm muitos fios naturais, né? Pela lógica, a gente nem precisaria preencher tudo, né? Porque a gente quer só um volume, mas, enfim, ela me paga para preencher 100% dos fios dela e eu vou fazer. Agora, o que você pode fazer, às vezes, para não ficar tão denso, né? E a cliente tem muitos fios naturais, é fazer um 3D, com fãs bem abertos. E aí você vai ter uma passagem maior de luz e, em consequência disso, você vai ter um volume mais leve, né? Mais fofo, digamos assim, não tão denso. E muito excesso de peso pode ser prejudicial, sim, né? Por dois motivos. Um, porque essa teoria eu já ouvi, né? O nosso corpo, né? O nosso organismo, ele entende que se tem alguma coisa ali que está além do normal, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai rejeitar. Né? Então, por exemplo, eu coloco um mega volume com 20 fios de 0,5 ali, por exemplo, ou 0,7, que eu já vejo gente fazendo isso direto. Né? Pega aquele chumaço enorme lá, faz um fãzinho ali, bota lá em cima daquele fio natural. É muito peso, né? Às vezes é um fio muito delicadinho. E o corpo vai entender que aquele fio ali tá com defeito, né? Ele vai entender que ele precisa renovar aquele fio ali, porque ele tá ruim, né? E aí ela começa a ter uma troca muito mais acelerada de fios naturais, ou mesmo a queda, né? Às vezes a troca se torna tão acelerada que o fio não é capaz de retornar na mesma saúde, com a mesma força do que ele tinha antes. E aí isso pode ir enfraquecendo esses fios naturais, ou em alguns casos nem vir mais. Então, não sei, eu cuido muito essa questão do peso, porque a gente não sabe até onde, né, pode ir, mas é melhor pecar pelo excesso, sempre colocar o menos possível. E outro detalhe importante, a questão de durabilidade. Quanto maior for esse fã, quanto mais grosseira ficar aquela base, menos ele vai se aderir nesse fio natural, né? Pensa que vai ter um negócio, né, uma bola enorme ali em cima daquele fiozinho natural. Qualquer atrito, qualquer escovação, qualquer momento em que a cliente está ali fazendo a higiene, eles vão começar a se soltar. Eles caem muito mais rápido também.